Olá, tudo bom com vocês? É muito importante a participação de todos, não esqueçam de fazer a sua inscrição e deixar o like de vocês, que é muito importante. E nesse vídeo nós iremos falar sobre a situação que está acontecendo na Espanha, tá, gente? Bom, a cidade está totalmente vazia, as pessoas estão todas dentro das suas residências, a cidade está muito limpa e as coisas estão funcionando da forma correta, mas não é o que está acontecendo na Espanha entre os brasileiros e os espanhóis, porque os brasileiros não estão respeitando a quarentena, não estão respeitando o que o governo da Espanha está fazendo e simplesmente pegaram o ônibus lá na Espanha e vieram para Portugal, colocando em risco, né, a população aqui de Portugal, porque eles podem estar com vírus e é essa situação, gente. Agora eu pergunto para vocês, até que ponto isso o governo de Portugal vai aceitar essa situação? Se o governo de Portugal não colocar uma regra nessa situação, aonde barre essas pessoas, independente de nacionalidade, tá? Essa questão de ser brasileiro é independente disso, mas claro que não justifica. Eu acho que assim, o Brasil tá muito claro que muitos brasileiros não estão nem aí para o coronavírus, porque se tivesse não estariam na rua, não estariam nesse momento na rua lá no Brasil, né, fazendo um protesto que não tem sentido, não respeitando o Ministério da Saúde aí brasileira, botando em risco a população e achando que é brincadeira, né, essa doença, esse vírus. Bom, eu espero que o governo de Portugal tome uma decisão sobre essa situação amanhã, porque é sacanagem isso que esses brasileiros estão fazendo. Eu sou brasileiro, mas eu não concordo com isso, sair da Espanha e vir para Portugal. Aí ninguém sabe se essas pessoas estão com vírus, se não estão, porque a Espanha está com índice altíssimo de coronavírus, né? E essas pessoas não estão preocupadas se vai passar ou se não vai. Então, independente de nacionalidade, o governo tem que tomar medidas. Bom, vamos assistir agora o vídeo que mostra exatamente o momento que os brasileiros estão saindo de lá da Espanha e vindo de ônibus para Portugal, porque os voos estão cancelados, né, lá na Espanha, tá? Também vou colocar o vídeo onde ontem os portugueses bateram palmas das suas casas, dos seus apartamentos aqui em Portugal, agradecendo, né, todos os profissionais da saúde, que foi uma coisa incrível. Vamos assistir e vamos comentar este assunto. Vamos lá. Chega-se dos carros à frente, eu vou lá filmar. Isto é a vergonha do nosso país, pá. ao civismo, tendo acatado plenamente todas as ordens que têm sido transmitidas pelas autoridades, todas as indicações, e que não só têm cumprido o que lhes tem sido imposto, como também voluntariamente têm procurado ter o comportamento mais responsável
possível para evitar os riscos de contágio de terceiros e para garantir que possamos viver com a maior normalidade possível este momento de exceção que estamos a viver. O exemplo, aliás, de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, no seu recolhimento voluntário para a forma como todos têm sabido viver este momento. E por isso nós temos podido verificar ao longo destes dias que, tendo havido restrições à utilização de estabelecimentos comerciais, as pessoas têm sabido respeitar as restrições que têm sido impostas. Ninguém contestou o encerramento de qualquer tipo de estabelecimento, seja de ensino, seja de diversão, e, portanto, os portugueses têm estado a respeitar aquilo que tem sido a orientação. Ainda ontem, todos pudemos testemunhar, junto das nossas casas, porventura, e seguramente pela televisão, nas captações que muitos cidadãos fizeram a partir dos seus telemóveis, essa grande corrente de solidariedade para com os profissionais de saúde que, espontaneamente, os portugueses ontem resolveram manifestar. E é este sentimento de pertença à comunidade que é fundamental para podermos vencer esta batalha. Eu sei que há alguns temas de particular preocupação e que foram objeto das duas reuniões de trabalho que tive por videoconferência com o Presidente do Governo de Espanha e com a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Em primeiro lugar, e quanto às nossas fronteiras, amanhã de manhã haverá uma reunião dos Ministros da Saúde e da Administração Interna da União Europeia para uma decisão comum sobre a fronteira externa da União Europeia, que é uma discussão que é particularmente importante para um país como Portugal, que tem uma extensa fronteira externa, quer aérea, quer marítima. Mas também preocupações com a nossa fronteira interna, sobretudo tendo em conta a situação existente em Espanha. Tive a oportunidade de falar com o meu colega espanhol e acordámos no seguinte: em primeiro lugar, agirmos sempre em conjunto na gestão desta fronteira, que é comum. Em segundo lugar, imediatamente amanhã, logo a seguir à reunião dos Ministros da Saúde e da Administração Interna, os nossos respectivos Ministros do Interior e da Administração Interna definirão as regras que deverão obedecer aos seguintes princípios: manter a liberdade de circulação de mercadorias, em segundo lugar, garantir os direitos dos trabalhadores transfronteiriços, mas haver uma restrição à circulação para efeitos de turismo ou de lazer, o que é particularmente importante, tendo em conta que, como sabemos, nos períodos das férias da Páscoa, há tradicionalmente uma grande ocorrência de turistas espanhóis a Portugal. E, portanto, essas medidas serão acordadas amanhã, de forma a garantir que a nossa fronteira terrestre vai continuar a permitir o bom funcionamento das relações entre os dois países, mas a assegurar a segurança que é imprescindível garantir neste momento. Amanhã, espero que amanhã, os Ministros da Administração Interna e do Interior definam comumente essas regras e que elas entrem imediatamente em aplicação. Será aplicável também, naturalmente, relativamente à fronteira aérea e a qualquer outro tipo de fronteira. E situações como as que ocorreram nas últimas 24 horas, de um navio cruzeiro que não pôde desembarcar passageiros em Portugal, desembarcar em Espanha e virem por via terrestre, não se voltará a repetir. Segunda preocupação natural também dos portugueses é saber se é necessário ou não é necessário aumentar as restrições aos direitos, liberdades e garantias dos portugueses. Tive a oportunidade com o Sr. Presidente da República de fazermos a avaliação da forma como os portugueses têm estado exemplarmente a cumprir todas as normas que têm sido estabelecidas. Da parte de hoje, o Sr. Ministro da Administração Interna reuniu com o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, com o Diretor Nacional da PSP, e ambos testemunharam que as forças de segurança não têm sentido resistência dos portugueses a acatarem as regras que estão estabelecidas e que, portanto, é necessário prosseguir, naturalmente, a avaliação da situação, tendo em conta, por um lado, que estamos a falar
de uma pandemia cujo período de evolução não se limita às próximas 2 semanas, mas que seguramente se estende evolutivamente ao longo ainda dos próximos meses, e, por outro lado, as necessidades efetivas de adoção de medidas ou da habilitação do Governo com normas de imposição coercivas de regras que, até agora, todas as pessoas têm estado serenamente a acatar. Nesse processo, gostaria de sublinhar que, nos termos da Lei da Saúde Pública e da Lei de Bases de Saúde, o Estado dispõe das competências necessárias, que têm, aliás, sido exercidas quando necessário, para confinar, para proceder ao confinamento profilático de qualquer cidadão. Segundo lugar, que no âmbito da Lei de Bases da Proteção Civil, onde estamos neste momento no nível de alerta, há ainda um nível de evolução possível para o nível de calamidade, onde é possível estabelecer de forma generalizada restrições à liberdade de circulação, para além daquelas que já existem e que têm vindo a ser respeitadas, e também para a constituição, se necessário, inclusive de cercas sanitárias. Finalmente, a Constituição prevê, e a lei permite, à Sua Excelência, Sr. Presidente da República, tomar a iniciativa de, ouvido o Governo, propor à Assembleia da República que seja decretado o estado de emergência. O estado de emergência permite uma suspensão bastante extensa dos direitos, liberdades e garantias. Da análise que fizemos, concluímos que, do conjunto dos direitos, liberdades e garantias dos portugueses, aquele que poderia estar em causa numa circunstância desta natureza tem a ver com a liberdade de circulação, porque nada justifica a limitação da liberdade de expressão, de comunicação, de informação, de acesso a documentos administrativos, qualquer outro tipo de restrição. Essas normas, essas restrições à circulação, para já, têm vindo a ser todas cumpridas pelos portugueses, e as próprias forças de segurança têm dito que não têm necessidade, para já, de haver qualquer reforço dos seus poderes de autoridade. É, contudo, necessário continuarmos a acompanhar a par e passo para que os portugueses tenham a certeza que faremos tudo o que é necessário, mas que também não faremos nada em excesso na restrição dos seus direitos e das suas liberdades. Por isso o Governo continuará a trabalhar com o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República vai continuar a avaliar a situação. Informou-me e autorizou-me a divulgar que convocará brevemente uma sessão do Conselho de Estado para poder ouvir uma opinião mais alargada sobre o que é necessário, e o Governo também assegurou ao Sr. Presidente da República que, se ele entender que o estado de emergência se justifica adotar, o Governo não dará um parecer negativo. Acho que nós temos que viver este momento com a consciência que é um momento duradouro, que não podemos gastar as munições todas imediatamente, que há muita gente que tem, muitos países, que têm resistido a adotar medidas com receio do cansaço que as medidas possam vir a produzir na população. Há países que adotaram medidas e onde esse cansaço também existe. E, portanto, temos de compreender que a melhor forma, aliás, de evitar a necessidade de adotar medidas mais duras é continuarmos a fazer aquilo que tão bem os portugueses têm feito ao longo destes dias, que é de uma forma responsável, voluntária, conterem-se na sua circulação, conterem-se nos seus contactos sociais, evitarem a todo o custo estar a fazer contactos que são desnecessários, porque ao mesmo tempo nós temos que continuar a manter o país em funcionamento. Os agricultores têm que continuar a plantar e a colher para que nós possamos continuar a podermos comer. É fundamental que as fábricas possam continuar a produzir bens essenciais que os portugueses precisam para a vida do seu dia-a-dia, como papel higiênico, como outros bens absolutamente essenciais à vida
das pessoas. É necessário que continuemos a ter água, luz, gás nas nossas casas. É necessário que os transportes públicos continuem a funcionar, que o lixo continue a ser recolhido, que os órgãos de comunicação social possam continuar a trabalhar e a informar permanentemente os portugueses. É necessário que os profissionais de saúde possam ter as condições para exercer a sua atividade e, portanto, nós temos que, simultaneamente, evitar ao máximo possível a atividade, mas garantir aquele nível de atividade que é essencial para a nossa própria sobrevivência. Portanto, é neste sentido de responsabilidade que todos temos dado, que os portugueses têm dado provas, que temos que continuar a confiar, a acarinhar, sendo certo que todos podem ter a certeza que, em momento algum, as autoridades, seja o Governo, seja o Sr. Presidente da República, e estou certo, a unanimidade da Assembleia da República deixará de adotar as medidas, sejam elas quais forem, que se tornem necessárias para assegurar aquela prioridade, que é travar esta pandemia, proteger e evitar mais contaminações, assegurar a todos as melhores condições de recuperação e de tratamento e, simultaneamente, proteger o emprego e o rendimento das famílias. Portanto, amanhã, depois da reunião dos seus ministros da Saúde e da Administração Interna da União Europeia, adotarem as medidas que há a adotar sobre a fronteira externa. Os ministros do Interior de Espanha e de Portugal adotarão as medidas que garantirão que a fronteira só ficará aberta para o trânsito de mercadorias, para os trabalhadores transfronteiriços e ficará vedada a atividade turística e que as viagens de natureza profissional devem ser claramente substituídas por teletrabalho, por videoconferência, como aquela que eu tive hoje a oportunidade de manter, que é com o meu colega espanhol, que é com o Sr. Presidente da República, de forma a garantir que haja a menor circulação possível no espaço ibérico, de modo a garantir a segurança de espanhóis e de portugueses.